Olá, gente, boa noite. Início de noite de quarta-feira, dia 18 de junho de 2025, véspera de feriado. Sejam muito bem-vindos ao Espaço do Chama Infinita, mais uma vez juntos para estarmos nos conectando com a espiritualidade, com a luz, que é aquilo que a gente pede, que é aquilo que nós procuramos, né? No nosso dia a dia, quando acordamos, quando devemos fazer isso. Quando acordamos durante o nosso dia, nossos afazeres, à noite, antes de dormir, e elevar a gratidão sempre, antes de que as coisas aconteçam. Bem, estou falando de coisas boas, né? Dos presentes divinos que a gente tem para receber. Então vamos agradecer sempre antes e que sempre os nossos encontros aqui sejam guiados pela luz, pela espiritualidade, seres de luz, para poder acrescentar a cada um de nós, né? Através do tarô, hoje eu trouxe aqui a energia da chama sagrada, da vela rosa, trazendo aí, linda, né? Essa cor linda, linda, reconforta, traz um conforto, né? Um carinho e aí nos remete aqui ao terceiro raio cósmico da fraternidade branca, que é o raio rosa, o raio do amor incondicional, do amor divino, daquele amor sublime, puro, purificado e que tudo pode. E nesse momento de tanto desamor aí pelo mundo, vamos elevar essa energia hoje e que para cada um de nós, desse momento em diante, pontue esse amor incondicional, esse amor divino sobre nós, sobre cada um de nós, onde cada um de nós estejamos, e que isso seja transmutado em energia para o universo, para o nosso planeta todo. E assim sejamos guiados da maneira que mais nos traga o sentimento de paz e de amor. Que atraiamos isso para nós, para nossa vida, para cada um de nós, todos nós, tá? E aí eu vou fazer hoje, tá, meus amores, a nossa reflexão da semana, que era para ser segunda-feira, não foi, terça também não, eu fiz outras tiragens que estão aqui no canal, tem aí para os leoninos, para vocês darem uma olhada, da mandala dos signos foi semana passada, ontem foi a escolha entre a vela branco e preto e a violeta, vão lá, foi muito bonito, tá? Convido vocês. E hoje eu vou fazer a nossa reflexão, porque não importa, não precisa ser na segunda-feira, né? A reflexão de vida, de espiritual, aquilo que venha, seja o dia que for, tá valendo. Então, e antes da nossa reflexão, que é através de uma carta do nosso tarô maravilhoso, eu vou fazer aqui com vocês um decreto de guiança divina, de guia divina, de guiança, né? Para isso, dentro disso que eu falei, que nós sejamos guiados desde a hora que acordamos dentro desse amor divino, né? Que a gente saiba transmutar, né, as energias, né, que nos cercam através da força do amor divino, que só ele pode, tá? Então eu convido vocês, eu vou fazer aqui o decreto para a gente iniciar o nosso final de semana com muitas bênçãos, muita paz e luz, né? É que nós precisamos, e muita proteção divina, tá, meus amores? Optcha, gratidão. Então vamos lá? Então, decreto de guiança, da guia divina. Eu entrego a minha vida, a guiança da minha presença eu sou. Eu reconheço a presença divina em mim, entrego minha vida à sua guiança.
eu me permito, eu me libero, eu me abro para o novo. Eu me permito, eu me libero, eu me abro para o novo. Deus, conceda-me serenidade para que eu possa aceitar aquilo que eu não possa modificar. Coragem para modificar o que posso e sabedoria para saber a diferença. Que lindo. Vou repetir. Deus, conceda-me serenidade para que eu possa aceitar aquilo que eu não possa modificar. Coragem para modificar o que posso e sabedoria para saber a diferença. Bem-amada presença divina eu sou, fonte de toda a vida ancorada em cada coração humano. Nós vos amamos e apelamos a vós. Selai-nos em vossa luz, em vosso amor, e na força da vitoriosa conclusão, guiai-nos, iluminai-nos, para que nossa meditação, concentração e expansão irradiem poderosas vibrações. Para que nossa meditação, concentração e expansão irradiem poderosas vibrações de todo o bem. Gratidão. É muito bonito, muito forte esse decreto de guiança divina. E aí, gente, compartilhem, meditem sobre isso, decretem, tá? Nos momentos que tiverem vontade, tá? Deixem gravado aí e compartilhem o vídeo, deixem gravado, salvem, para vocês poderem estar irradiando essa força. E esse pedido de proteção, de entendimento, de expansão, de concentração, de meditação ao universo, ao nosso Criador. Tá bom? E assim seja, assim é. E é isso. E aí vamos agora então para a nossa reflexão da semana, essa véspera de feriado, com muita alegria e paz no coração. Gratidão imensa e vamos ver que carta do tarô vai vir conversar com a gente hoje, né? Vamos fofocar com o tarô aqui, ver se ele vai dar puxão de orelha na gente, essa espiritualidade, né? Através do tarô, porque às vezes vem puxão de orelha, as tiragens, às vezes vem algumas coisas que parecem duras, porque a vida não é só oba-oba, né? Então, às vezes, a espiritualidade traz através do tarô algumas puxões de orelha, algumas notícias que a gente talvez não queria saber, não queria ouvir, mas faz parte da vida. Então, por isso, nós temos que ter uma expansão de consciência, um entendimento para poder aceitar. E é o amor divino, o amor supremo, o amor incondicional que transmuta dentro de nós essas energias de não aceitação, de revolta, né? Que às vezes a gente tem que ir moldando e arrumando dentro de nós mesmos para que tudo flua de maneira melhor. Vou puxar gratidão e vamos lá. E aí agora, eu estava olhando aqui e eu vou trazer para a mesa os 3 arcanjos. O Miguel, o Rafael, porque já que nós fizemos um decreto da chama rosa, e todo decreto é regido por um arcanjo também, além do mestre de cada raio cósmico da fraternidade branca, há um arcanjo divino, como o Miguel é do primeiro raio, do raio azul, o Rafael, o raio da cura, que é o verde, o 5º raio, e o Gabriel do 4º raio, o raio branco cristal, né? E é isso. Então, vou trazer pela energia aqui do raio rosa, eu estou trazendo ele. Vocês estão vendo eles? Tá de costa, né, meus amores? Desculpem. Pronto. Isso. Devia ter colocado antes, desculpem, mas eu senti agora que eu olhei eles aqui do lado e falei, vou trazer para a mesa.
Vamos lá, então? Vamos lá para ver a nossa reflexão de vida, reflexão da semana, seja de vida ou espiritual. Que seja uma reflexão espiritual guiada pela luz, pelo amor divino. Com muita, que nos traga muita expansão espiritual e de consciência. Pulou aqui o 10 de ouros, mas dificilmente eu aceito carta que pula. E ontem aconteceu foi muito interessante, ontem na tiragem das duas velas, vão lá, a violeta, a branca e preta, porque a carta da temperança pulou. Eu devolvi e comentei. Foi bom. Eu falei, quem sabe ela aparece ainda, se ela quiser falar. Porque a espiritualidade, a energia está aí. E ela saiu, foi a última a sair. Então, isso é muito forte, muito bacana quando acontece. E que bom que eu comentei aqui, aquele dia, ontem, isso, antes de abrir as cartas. Que ela tinha pulado, eu não aceitei. E falei, né? Se ela quiser falar, ela vai sair de novo. Opa, isso aí pulou 10 de ouros, né? E mais ouros aqui, hein? Olha a rainha. Tá o naipe de ouros saltitante aqui. Opa, gratidão. Vamos ver qual a nossa reflexão, a carta que vem conversar com a gente hoje para a reflexão espiritual, a reflexão de vida dessa semana. Porque o que não falta é assunto para a gente refletir. Vamos lá. E veio 10 de ouros, que foi a primeira que pulou. Então, gente, é a sincronicidade, né? Olha aqui. Ele foi a primeira que pulou, depois pulou a rainha e mais uma de ouros. Eu falei, olha, o naipe de ouros está querendo, tá saltitante. E o 10 de ouros foi aquela primeira, vocês estão vendo o vídeo, vocês vão ver que eu comentei. E eu vou começar a comentar, porque ontem aconteceu isso com a temperança e hoje com 10 de ouros. E veio. E vocês veem que eu embaralho bem, hein, tá? Não dou duas embaralhadas, três não. Para que movimente mesmo. E eu sinto isso, uma força muito grande do universo e da espiritualidade, porque, né, como eu não costumo aceitar cartas que pulam, às vezes sim. E eu deixo acontecer. E ontem aconteceu com a temperança e hoje com 10 de ouros. E é aquilo, 10 de ouros, eu acho que nunca saiu da nossa reflexão, gente. Vamos ver? O que será que esse 10 de ouros quer falar com a gente, né? Vou mostrar de novo para vocês. E aí, meus amores, nós seres humanos, e aí de maneira geral, a gente tá sempre em busca de algo, né? Sempre em busca de estudar, de crescer profissionalmente, como pessoa, como ser humano, falando isso de maneira geral. Buscando o meu sonho, estou falando meu assim, né? Mas se referindo a todos. Então, meu sonho é me casar e formar uma família, meu sonho é viajar, é ter uma vida estabilizada para poder fazer todas as viagens que eu sempre sonhei. A minha vida é comprar uma casa dos meus sonhos, o carro dos meus sonhos, é ter o trabalho dos meus sonhos,
é ganhar dinheiro, é ter uma posição dentro da empresa, é ter uma posição na minha família, é ter os meus filhos. Então, nós seres humanos somos movidos sempre pelos nossos sonhos, pelos nossos impulsos, pelas nossas vontades, desejos de realização, seja eles quais forem. E muitas vezes os sonhos se materializam, né, meus amores? Os sonhos se tornam reais. Isso que o 10 de Ouros vem falar pra gente com muita força. E eu já sinto de falar, porque às vezes na reflexão vem também previsão. Viu, meu querido e minha querida? Você que está esperando a realização de um grande sonho, na parte material, o teu sonho se realizar, seja ele qual for. É o que eu falei, né? Dei vários exemplos de cada um tem um sonho. Que para um pode ser pequeno, mas para o outro não, né? Aquele que quer viajar o mundo, o sonho daquele que só vai estar feliz tendo a família dele, os filhos, a família, pode ser pequeno, mas para o outro não é. E para aquele que quer ter família, o sonho de viajar o mundo seja considerado apenas vaidade. Então, por isso a gente tem que respeitar o sonho do outro, o desejo de cada um. Então, o 10 de Ouros vem te falar que o teu sonho vai ser realizado, tá? Você que está aguardando um acontecimento, um movimento, algo na sua vida para modificar a tua vida, a tua atual situação vai ser modificada. O sucesso está no teu caminho, o teu sonho vai ser realizado. Aquilo que você vem pedindo, desejando lá no teu âmago, o amor divino vai te entregar, tá? Isso é previsão. Tá aqui, já veio aqui. E aí, e muita fartura, muita abundância, tá, meus amores? Para você que tá, para aquele que tem um sonho a realizar, que tá te consumindo, né? Aqueles que perderam coisas, que estão precisando, isso vai chegar. Porque é um sonho mesmo, quando você já realiza sonhos, mas de repente tem os percalços da vida, nós desejamos de novo que aquilo seja restabelecido, que seja reestruturado na nossa vida, né? E aí é o que no decreto falou, né? A coragem para modificar. Então, essa coragem, a lei do universo divina, você como centelha divina é merecedor. Então, será, o 10 de Ouros promete aqui, agora, que será restabelecido, será devolvido. E às vezes mais do que você tinha. Tá, meu amor? E aí, quando a gente consegue realizar esse sonho, cada um dentro do seu, e vem essa sensação de bonança, de tranquilidade, de paz, de amor dentro desse sonho realizado. E o sonho realizado seja de formar uma família, de ter um filho, né? De ter um filho. Muita gente aí, ó, quer ter um filho, vai vir, tá, meu amor? Tá? Você, futura mamãe, futuro papai, vai vir, tá? O 10 de Ouros traz energia, traz essa presença, essa manifestação. E aí vem essa sensação, né, de bonança, de tranquilidade, de paz. Aquela alegria de levantar de manhã e ir para o trabalho, seja ele qual for, fazer, cumprir o seu papel, voltar, sabendo que o teu lugar de acolhimento tem paz. Porque não adianta nós queremos termos todo o poder do mundo, nós queremos ter todo o luxo do mundo, todas as possibilidades do mundo, se não encontrarmos a paz dentro de nós. Porque nós vamos sair, vai ser um sacrifício o dia
de trabalho, de labuta, e vamos voltar mais carregados de energias negativas, mais carregados de infelicidade, de uma dor interna que muitas vezes nem nós sabemos identificar. E aí, é porque falta amor? Não, não, nem sempre. Falta talvez a compreensão do porquê se está passando por essa dificuldade, né? Aí eu tô falando de quando o seu sonho, ao invés de ser a abundância, passa a ser um peso, o sonho realizado. Então, é onde eu estava dizendo que não basta ter todo o dinheiro do mundo, fazer todas as viagens do mundo, ter a casa mais bonita do bairro, o melhor carro do bairro, ser o bambambam bam, bam no seio da família, mas se você não tem paz, se você não sabe muitas vezes, e aí vem aquele lado de se tornar uma pessoa mesquinha, né? Porque quando a gente tem muito o poder, ou muito dinheiro, muita fartura, a gente ou é abundante, se torna abundante em todos os sentidos, amor divino, amor incondicional. Então, o amor irradia, porque nós somos presenteados com tudo que podia haver de melhor na vida. Saúde boa, bom emprego, boa casa, estabilidade, direito a viajar. Então, ou nós irradiamos isso, onde nós, e por onde quer que andemos, nós vamos passar e deixar esse rastro de luz, de alegria, de gratidão. É isso a palavra, né? Um rastro de gratidão, isso contagia os outros, ou a gente se torna um tio Patinhas, sovina, mesquinho, né? Usando o arquétipo do tio Patinhas aqui, que muita gente constrói tudo, tem poder e dinheiro, estabilidade, mas por onde passa não deixa um rastro de brilho, de luz, de gratidão. Deixa um rastro de egoísmo, de desorientação, de escuridão. E aí são os opostos, né? Como nós aprendemos a lidar com os opostos. Duas pessoas podem ter as mesmas coisas, materialmente falando, e agir e reagir diante do mundo e das demais pessoas de formas diferentes. E aí a importância de sermos gratos. O 10 de hoje vem falar a importância de cuidarmos do que construímos, do sonho realizado. Porque o sonho realizado, a gratidão, o sonho realizado, meus amores, é para ser cuidado como uma pedra preciosa. E quantas vezes nós não cuidamos, né? Nós agimos como uma criança inconsequente, enquanto adultos. E às vezes até uma criança cuida daquele presente que ele ganhou do papai e da mamãe, que era o seu sonho, com muito mais esmero e gratidão do que nós adultos, quando realizamos sonhos e muitas vezes não sabemos cuidar daquilo, zelar por aquilo que nós esperamos tanto, que nós batalhamos tanto. E às vezes escorrega pelos dedos. O sonho se desintegra. E aí a gente sofre, aí a gente chora, a gente se desorienta. E aí, novamente, são os opostos, né? Se a gente atingir um nível de expansão, de maturidade, para poder olhar e ver a grandeza do que é a realização daquele sonho, porque quando a gente realiza sonhos, são presentes divinos, porque nós tivemos coragem de correr atrás do nosso sonho, de batalhar, de ir à luta. Então somos recompensados. E às vezes vem em dobro do que pedimos, né? Mas e aí? Se você não é capaz de cuidar daquilo mesmo que é você trabalhou árduo, que era teu sonho,
você deixa talvez de ser merecedor de estar de posse dele. E não por culpa do universo, por culpa de... o único responsável somos nós mesmos, que não aprendemos e não olhamos mais adiante, além do nosso sonho, além da colina, para ver que ainda temos um caminho a ser trilhado e que nós temos que fazer desse sonho a projeção do nosso futuro. E muitas vezes nós deixamos isso se esvanecer, virar poeira cósmica. E aí, invejoso em dizer pra gente a importância de quando realizamos nossos sonhos, de quando atingimos a nossa maturidade, a nossa estabilidade material, o quão importante é sabermos cuidar, guardar as 7 chaves, porque nada é de graça. Às vezes você recebe algo por merecimento divino, aí foge ao nosso... Não cabe a nós questionar, porque fulano recebeu e de repente é um presente divino. Às vezes a pessoa não fez nada, mas ele é merecedor. O universo acha isso. E quem somos nós para questionar? Nós estamos falando aqui daquilo que nós lutamos para ter, do sonho que nós almejamos, aquela cenourinha lá, corremos atrás, fomos atrás e quando alcançamos, não soubemos preservar, cuidar com zelo, com amorosidade, com amor incondicional, porque é nosso, é nós ali refletidos aquele sonho realizado. Então é falta de alto amor. E aí o sonho se esvai, escorre pelas mãos. E o 10 de ouros vem falar isso. O quanto é importante a gente perceber o momento do nascimento do sonho, que ele se torna realidade, como uma criança. Quando começa a barriga da mamãe crescer e quando essa criança nasce, então é algo muito além da nossa compreensão, aquele milagre divino. E é isso, esse nascimento de uma criança sublinha e ilustra todos os nossos sonhos de cada um de nós, que precisamos encarar, precisamos preservar, cuidar daquele sonho realizado, seja de qual for, que eu dei vários exemplos no início, como se fosse um bebê recém-nascido. Porque é assim que ele vai prosperar, é assim que ele vai crescer, é assim que ele vai ser luz para o nosso futuro. E na escuridão, né? Então cabe a nós essa sabedoria. E aqui o 10 de ouros vem falar de coisas terrenas, de coisas materiais, mas que nunca deixam de estar ligadas ao divino. Nunca. E eu tenho vontade de ficar olhando essa carta, porque ela me traz muita abundância de tudo. E que de fato, né, tudo que o 10 de ouros traz através do oráculo da espiritualidade e da luz se concretize na vida de nós todos. E até a abundância de paz. Porque não adianta o poder do dinheiro, o poder sobre as nações, os países, o poder bélico de armas superiores que podem derrotar o inimigo. E aí isso ilustra muito bem o que eu falei dos opostos, né? Quando o sonho de estar no poder, o sonho de ser, se torna uma escuridão. E aí nós vemos, e isso ficou muito claro aí para quem viu na TV, céus apocalípticos,
parecia um céu de fim de mundo. Parece, né? Porque ainda está acontecendo. Então, como é importante a gente cuidar do sonho que nós estabelecemos, do sonho que conquistamos, que se tornou realidade de maneira com amor incondicional. E quantas vezes se usa o nome de Deus, o nome do divino, para justificar os erros. E aí, isso vale para cada um de nós, não só lá para os poderosos, não, para cada um de nós. Começa aqui no meu mundinho e vai para de cada um. E então, a reflexão é isso, 10 de ouros traz. A importância de sabermos cuidar daquilo que conquistamos, do nosso ouro, para não se tornar um ouro de tolo. Né? Estou cheio de metáforas hoje, né? De patinhas, arquétipos, ouro de tolo, enfim. Mas são referências que ilustram bem o que o 10 de ouros traz, e essa carta não foi à toa, pulou e veio assim mesmo eu não aceitando. Que bom que eu comentei. E é essa mensagem que ele traz de nascimento, de a gente saber cuidar do nosso sonho. Quando você realizar um sonho, como se fosse um bebê recém-nascido, para ele frutificar, para ele gerar abundância e prosperidade na sua vida, porque senão ele pode murchar e morrer. Né? Porque se o bebê, se a gente não cuidar, ele não vai viver sozinho, ele não consegue, ele não tem como se virar sozinho. E o nosso sonho também precisa da gente, desse amor incondicional, desse amor divino. E esse amor divino tem que morar dentro da gente, por nós mesmos. Porque quem vai cuidar do nosso sonho, daquilo que conquistamos, somos nós. E aí isso está valendo para a saúde, para tudo. Né? E para o lado material. De fato, falando aqui para as coisas da nossa vida terrena, né? Mas que sempre tem uma ligação com o divino, tudo, né? E é isso. Então, a importância de darmos valor, de cuidarmos daquilo que é nosso, de maneira clarificada, de maneira cristalizada, para ser um espelho para o nosso futuro, tá? E vem aí, tá, gente? Para todos que estão passando aí, esperando, tem muita gente aí, notícia de bebê chegando, e também para quem está aguardando a realização de sonho, ou perdeu a abundância, a prosperidade, vai ser devolvido, tá? Tenha sabedoria e coragem para aceitar, como o decreto falou, aquilo que não pode ser mudado. Sabedoria para aceitar o que não pode ser mudado e coragem para atuar para aquilo que pode ser modificado, tá? Nós podemos e devemos confiar. E não acredite na abundância, na prosperidade na sua vida, no amor divino que move tudo, que transforma tudo. Mas abra-se, permita-se, deixe entrar, tá bom? Então, nossa reflexão foi essa, meus amores, que eu deixo para vocês esse véspera de feriado. Gratidão imensa, deixe seu like, seus comentários, se inscrevam no canal, sejam muito bem-vindos todos. E até breve, né? Nos próximos dias aí, talvez a gente se veja novamente. E tem um final de semana aí, feriado de Corpus Christi, com muita bênção, muita paz e muita luz, tá? Sempre. Shalom.